Programa Fala Maestro. Apresentação e direção geral, maestro e professor Rony Marczak. Direção de imagens, H3 Filmes. Mídias digitais, GG Studio. Mixagem e masterização, Márcio Gouveia. Programação e conteúdo, Daniela Marczak. Participações especiais, Gonçalo Rebelato e músicos do projeto Sol Maior. Apoio Cultural, Centro Cultural e de Integração das Artes e Escola de Música Sol Maior. Bem-vindos a mais um programa Fala Maestro. Eu estou muito feliz. Nós estamos na semana do aniversário da cidade de Londrina. Londrina que comemora 90 anos, essa cidade pequena Londres, e que de uma nostalgia incrível, de tantas peculiaridades, de tanto sucesso. Londrina que já foi o terceiro aeroporto mais movimentado do nosso país, acreditem vocês. E nós que somos artistas, já recebemos aqui Ray Conniff, Tom Jobim, já recebemos Astor Piazzolla, Vinícius de Moraes e tantas personalidades, figuras, grandes artistas, e que a gente quer que Londrina volte a ser assim, porque não é possível que a Londrina não possa voltar a ser assim, culturalmente falando. Nós somos, com certeza, exponente em tantos assuntos, e hoje, para comemorar essa data festiva, você que está ligado em todos os nossos meios de comunicação, você que também está vendo que nós estamos indo aos hospitais, principais hospitais de Londrina, com nossa orquestra, nosso coral das quartas oficinas gratuitas de música. Nós estamos invadindo os hospitais pela primeira vez nessa hora de Londrina. Nós recebemos a autorização das direções dos principais hospitais de Londrina. Nós estamos percorrendo os quartos, os corredores, as UTIs, levando para os acamados, mas também para os funcionários, músicas de Natal ao vivo, cantados por alunos, crianças, jovens. É uma coisa impressionante. E nessa festa, nesse momento festivo, quero dizer para vocês que o programa Fala Maestro tem a honra de receber hoje a professora Eliane Candotti, que está aqui conosco. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. Quero que você ajude a gente a lembrar momentos muito bonitos, contar um pouco mais da história de Londrina. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, meus avós são pioneiros, né? Meu bisavô também no cultivo do café, que recebeu inclusive homenagens naquela época do presidente Getúlio Vargas pela preciosidade que ele teve entre as espécies de café que ele produzia. E tudo isso de uma maneira assim histórica, mas o que é legal você estar aqui, professora, poder preencher essas lacunas de tanto conhecimento, seu carinho pela cidade. E eu estou muito feliz. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua, professora. Muito obrigada, Rony. E assim, falar da cidade é um prazer imenso. Eu também sou londrinense, nasci aqui, né? Meus pais têm esse histórico, acho que assim como os seus, né? De virem procurar uma vida melhor, né? Na verdade, meus avós, que chegam aqui também nos anos 30, nos anos 40, e que contribuem com a construção dessa cidade. E é muito interessante falar de Londrina, porque a gente não fala de um único grupo. É importante trazer essa memória de que todo esse território, né, esse norte do Paraná, porque quando a gente pensa na cidade de Londrina, não tem essa dimensão, aquela cidade não tinha a dimensão que temos hoje, era muito maior. Todo o norte do Paraná era a cidade de Londrina, né? E aí a gente tem grupos diversos que já estavam aqui. A gente tem tantos grupos indígenas quanto aqueles que já estavam, que eram pequenos safristas, né? Pequenos agricultores, muitos poceiros. Então a gente tem muitas pessoas que circulam por esse território. E a Companhia de Terras não era a única companhia que vem para cá, né? Já haviam outras se organizando, mas a Companhia de Terras Norte do Paraná, que é o empreendimento inglês, eles têm um olhar diferente para essas terras. Eles pensam, né, tem o olhar da legalização da posse da terra, mas não com a preocupação de vender lotes grandes.
e sim lotes pequenos. Era mais ou menos o desenho de uma cidade que olhou para o seu relevo. Nosso relevo a gente chama de um ondulado suave. E aí as estradas geralmente passavam no alto dos morros, né? E todos os lotes mais estreitos sempre dando para nascentes. Então havia uma preocupação de garantir os lotes, a qualidade da terra que já era conhecida, né? Começou a ser explorada, a vegetação, a presença da peroba e da figueira indicavam a qualidade do solo. E aí eles fazem esses lotes. Então, quer dizer, você tivesse mais posses, poderia comprar mais que um lote, de repente até 3, mas você, um pequeno agricultor, talvez com menor recurso, você poderia adquirir um lote, ou até um lote urbano, se não pudesse trabalhar nesse espaço rural. Olha que legal. Então havia muitas possibilidades. É claro que a companhia visa também lucro, a questão de quanto mais pessoas aqui, é interessante para fazer essa cidade crescer, trabalhar, né? Também a própria ferrovia, que era uma concessão da Companhia de Terras. Olha. Eles adquirem um trecho grande dessa ferrovia e haviam planos para levar essa linha férrea que vinha de Ourinhos até o Paraguai. Então eram cidades, né, com uma certa distância entre elas e garantindo a chegada de pessoas de várias partes e também o escoamento de mercadoria. E a propaganda da companhia é muito interessante, porque ela não é uma propaganda nacional apenas. Você tem uma propaganda da companhia que é feita de modo internacional, porque a gente tem que lembrar que esse momento ali é o momento das grandes guerras. Você teve a Primeira Guerra Mundial, né, vamos pensar ali 30 a companhia chega à primeira caravana em 29. Porém, já haviam pessoas que já haviam comprado as terras e já estavam aqui. Os alemães chegam em 28. Né? Você tem agrimensores que vêm antes e que acabam se instalando aqui também. Então, é interessante que é uma cidade que vai se desenhando num panorama nacional, onde o café já era um ouro verde de muitos paulistas e de muitos mineiros, né? Mas também tivemos essa superprodução que acabou fazendo a queda do café. E aqui a propaganda de um novo lugar, né? Onde essa cultura poderia ser promissora. E, por outro lado, a gente tem esse panorama mundial da guerra, onde as pessoas buscam sair, às vezes, da sua terra de origem a fim de encontrar um lugar pacífico, um melhor lugar para viver. E aí é interessante, porque você tem como Ihara, que vai falar com os japoneses, né? E que faz a propaganda na língua japonesa. A propaganda, ela está em diferentes línguas, conforme o povo que ela alcança. Então, você chega a ter aqui na cidade mais de 30 etnias diferentes, falando línguas diferentes. Sensacional. A gente percebe Londrina, mas nós temos Arapongas, uma concentração muito grande de italianos, Açaí, né? Não precisa nem falar, a comunidade japonesa. E um pouco mais distante, mais para o oeste, né? Cândido Rondon, o próprio Toledo com a comunidade alemã, mas aqui Rolândia, com certeza, né? Sim. E a gente percebe Londrina num cenário, por isso que eu falei que a gente, por um lado, lamenta, porque a cidade muito pujante foi assim audaz, né? Se para pensar, para 90 anos o que nós tivemos e tudo que nós tínhamos para ser ainda mais é que por um momento eu não sei aonde classificar Londrina, professora, porque como eu viajei muito na minha vida e boa parte da minha vida também eu passei no exterior, a gente vê você falando sobre essa preocupação do povo inglês em fazer uma coisa que fosse autossustentável, né? E que tivesse recursos para todo mundo ter o seu cantinho. E depois você vê com a chegada de outras pessoas mal intencionadas, de querer fazer grandes fazendas, grandes propriedades, e tirar aquela beleza que tinha, de que todo mundo tinha chance ao seu cantinho. Aí quando você vê que boas intenções podem, infelizmente, se perder nas ideias, com várias, né, situações e políticas sociais do mundo, Londrina tinha tudo para ser uma cidade
cosmopolita, né, das 30 línguas falando, mas que fosse muito mais, porque se parar para pensar, né, de toda essa riqueza que você está falando, Londrina parou no tempo. Eu voltei para cá em 2002 e eu percebo que a gente não tem um teatro municipal ainda, professor. Sabe? Nós não temos nem o Zaqueu de Melo, que foi, para mim, um palco importante. Então, e tem aqui administrações que já estiveram 7, 8 anos. Não vem falar que não teve tempo para fazer. Não teve vergonha na cara para fazer. Eu falo isso com todo o respeito, mas com toda indignação. Porque a gente que é artista, eu estou aqui ao lado dos maiores pianistas do Brasil, né? A gente tem que ir para fora da cidade para poder subsistir, porque aqui não tem atividade. Nós temos aqui a maior feira agropecuária do país, que não recebe uma orquestra, que não paga um cachê de R$5.000 para tocar uma orquestra, mas paga R$700.000 para vir um artista sertanejo. Né? Olha o disparate e aonde que está a valorização de uma cidade, né, que já foi tanta coisa. Eu falo assim, um pouco de indignação, peço desculpas até. Não. Porque eu vejo tudo que acontece, né? E quando eu vejo uma autoridade, igual você falando sobre tantas coisas bonitas, eu percebo assim que dá para fazer muita coisa, assim. Dá. E você quando fala essa cidade, né, que já foi tanto, e eu falo que Londrina tem essa riqueza. Até ontem eu ouvi, né, Londrina não foi uma fala entre uma amiga nossa da Secretaria de Cultura, Solange Bactiliana, e Dr. Issal Udihara, e colocaram: Londrina é uma cidade desafiadora, mas é de um povo muito forte. São pessoas fortes que estão aqui, né? São esses talentos que brotam dessa terra e continuam, mas é preciso um olhar para valorizar, assim como naquele momento, acho que chegaram tantas pessoas de lugares tão diferentes, e a palavra-chave que eu gosto muito de usar é acolhimento. Acolhimento e valorização. Ela foi chamada de colônia internacional, né? Recebeu vários assim, atributos nesse sentido, mas havia uma valorização dessa diversidade, tanto que atraiu, você fala dos artistas, da produção artística do país. Naquele momento do auge do café, Londrina era uma referência nacional. E isso que você diz, né? Por que nós não temos? Eu acho que tem que ter um olhar mesmo para a produção cultural. Quando a gente fala da história local, por que dar esse olhar especial para aprender e conhecer sobre Londrina? Porque isso gera identidade, sentimento de pertencimento. E uma vez que você se sente pertencente, você realmente foca todos os seus esforços ali, seus talentos, porque você quer ver aquilo prosperar. É aquilo que é a menina dos seus olhos. É a Londrina, a menina que, na verdade, se torna a menina dos seus olhos. E eu acho que isso, quando você traz esse valor para a cultura, para a diversidade cultural, dos estilos musicais, quando a gente fala do filo, né, do teatro, exatamente. Um espaço para as bandas diversas que a gente tem na cidade, e você traz, eu acho que esse incentivo, na verdade, eu falo que é um ingrediente mágico para atrair muitas pessoas. Com certeza. O que a companhia fazia, que era muito interessante, a propaganda dela, ela falava: olha, tem um solo muito fértil, tem águas invejáveis. Falava do serviço de transporte, que já tínhamos a Catita ali, né? Então, a propaganda da companhia era em torno do que Londrina tinha para oferecer. E, ao meu ver, eu vejo que a cidade tem que recuperar mesmo isso. O que Londrina tem para oferecer? E não para oferecer para um grupo ou para outro. Exatamente. Para todos. Como foi naquele momento. Ela tinha algo para oferecer e que atraiu mais de 30 etnias, fora os grupos que nós já tínhamos aqui, né? E muitos paulistas, mineiros, nordestinos, gaúchos, enfim, uma diversidade de pessoas que foram chegando. E então, onde estão esses elementos para novamente, né, tornar essa cidade, eu falo, vamos usar essa expressão, era tão pungente, né? Ela é uma cidade assim, que crescia em 30 anos, ela se verticalizou. Vamos pensar que nos anos 30 era uma cidade de madeira, toda de madeira, porque era com base na floresta derrubada, era matéria-prima para edificação.
Isso em 35. Em 45, a cidade praticamente é quase toda de alvenaria, né? Vão ficando pequenos exemplares de madeira, mas ela já tem verticalização. E isso não é algo comum em 30 anos de uma cidade. Então, essa cidade, a gente fala assim, a gente atribui... Audácia, né? Que audácia, né? É verdade. Se atribui muito ao café. Muita gente fala assim, mas ó, o café fez de Londrina o que ela é. Eu concordo, mas o café trouxe pessoas que fizeram de Londrina Perfeito. o que ela se tornou. Perfeito. Né? Perfeito. O café foi, assim, eu acho que um ingrediente importante nesse movimento todo. Mas são as pessoas. Eu gosto muito de trazer essa Londrina feitas pelas mãos de muitas pessoas. Gente, você se está aqui ouvindo essas palavras maravilhosas, dessa personalidade, conhece Londrina como poucos, muito bem-vinda aqui ao programa Fala Maestro. Estamos com a professora Eliane Candotti, que ela é realmente uma autoridade e está aqui para nos lembrar e para a gente conhecer melhor Londrina. Ela trouxe inclusive um vídeo, né, professora? Sim, temos alguns vídeos andando pela cidade. Perfeito. Vamos colocar então esses vídeos para vocês. Você que está ligadaço também na sua rádio UEL FM, você que está no seu carro, na sua casa, com amigos, aonde quer que você esteja também, as estreias das nossas televisões todas. Eu fico muito grato à UTV, professor Eliazar, toda a equipe da Unifil, também no grupo Folha de Londrina. É muito bom estar com vocês e a nossa queridíssima TV Cultura, TV 2C 28.1 da família Camargo e nosso canal do Geek Violin. Você que não se inscreveu, vá lá, se inscreva. Nós temos tantas coisas, tantos produtos, tanto material, tantos vídeos maravilhosos para você assistir. Mas vamos assistir esses vídeos da professora Eliane e a gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo para lá de especial. Peraí.
Eu posso deixar de falar alguma coisa, sentindo a minha terra. É tudo um pouco meio família. Muitos vídeos e imagens, tão gostoso a gente poder conhecer Londrina, vista de um outro ângulo, né, do prisma. E professora Eliane, inclusive, por favor, professora, quais os cargos que você ocupa? Fala para nós quais as suas atividades e também os seus projetos, que é muito interessante a gente saber. Perfeito. Eu sou apoio pedagógico de História na Secretaria Municipal de Educação de Londrina. Então, meu trabalho é dar a formação aos professores que vão trabalhar com alunos desde a educação infantil até do 1º ao 5º ano e também educação de jovens e adultos. E nessa formação, como a história da cidade, ela é conteúdo obrigatório no nosso currículo, isso já é uma demanda nacional, nós exploramos muito isso pelo projeto Conhecer Londrina, que é um projeto que já existe há mais de 40 anos, vai completar 40 anos agora. E começou com a professora Magda Tuma, né, quando a Secretaria de Educação estava começando a se formar. E aí vieram várias pessoas nessa mesma função. E na minha função, eu tive a oportunidade de estender meus estudos, tanto na especialização quanto no mestrado, em ensinar sobre a cidade andando por ela. E aí nós trabalhamos muito isso. Não é uma ideia só de levar sempre no mesmo recorte da cidade, mas eu posso ensinar pela cidade, eu posso alfabetizar pela cidade em diferentes espaços. Posso pensar na região norte, na área rural, esse entorno da catedral que chama desse centro histórico, pela barragem do Lago Igapó, até há muita curiosidade, né? Muita gente passa pelo lago e não se dá conta de que tem 25 vertedouros em função dos 25 anos, quando a cidade completou o seu jubileu de prata. Olha que legal. Né? Então são essas coisas curiosas, instigar para descobrir a cidade e gostar de aprender pela cidade. Então, quando a gente traz isso no professor, esses alunos também desenvolvem. Eu falo que não é só uma percepção, é ter prazer naquilo que se aprende e aprender sobre a sua casa, né? Nada melhor do que isso. Nossa, sensacional. Professora, você fala sorrindo, é tão gostoso ouvi-la falar. Ai. A satisfação de estar realmente com uma londrinense que fala com amor, isso é muito bom. Saibam vocês, esse programa Fala Maestro, especialíssimo, 90 anos da cidade de Londrina. E a gente que está com um projeto social chamado Sol Maior, comemora 23 anos. Já são mais de 11 mil jovens e crianças atendidos. A gente fica feliz de alguma forma participar. Como eu disse, nós estamos nos hospitais da cidade pela primeira vez, invadindo os hospitais. E agora, no próximo, justamente dia 10, nós estaremos no Hospital Evangélico, justamente no aniversário de Londrina. Olha. Com coral e orquestra, com jovens, crianças, levando alegria, né, para as pessoas que mais precisam. Isso de forma gratuita, né, que a gente é muito agradecido aos nossos patrocinadores, ao governo federal, ao governo do estado e tanta gente que faz parte de um projeto de lei federal e que nós estivemos, inclusive, por isso que eu ia citar isso, algumas vezes já nas escolas públicas, levando Sim. conceitos de música instrumental. E nós demos preferência para os distritos, professora. E foi assim uma emoção danada. O Gonçalo estava em todos esses concertos. Em especial, fomos em Guaravera, Irerê, tivemos também em Lerroville. Eu não me lembro mais outros dois que nós tivemos, mas o que importa é que em Lerroville nós tivemos que voltar, porque eu nunca vi tantas pessoas emocionadas e pediram, por favor, nossa, se vocês puderem, porque a grande maioria vem dos sítios e nós fizemos essa gentileza de voltar e tinha, assim, muita gente, né? Muita gente interessadíssima, super educados, ouvindo todo o repertório que nós tocamos. A gente percebe a sede que Londrina tem de arte e cultura, e essa questão de falar que as pessoas não gostam, isso não é verdade, porque as pessoas não têm oportunidade e a chance de ligar uma rádio, uma televisão, porque é tão focado nos negócios, né, de poucas pessoas, é tão, assim, canalizado as informações que hoje as pessoas têm acesso, as crianças principalmente. A gente percebeu realmente que, dado essa oportunidade, as pessoas gostam, apreciam, inclusive viram até formas de se interessarem por uma atividade que não seja só o comercial que a gente vê por aí. Então,
Exatamente. E a gente agradece muito esse trabalho que você realiza, porque levar as crianças a oportunidade do contato com a cultura, com culturas diversas, eu falo que enriquece e faz parte do processo de alfabetização e de humanização dessas pessoas. É muito importante. Eu sou muito focado na qualidade, sabe, professora? Porque eu vejo vários projetos por aí, não só em Londrina, em todo o Brasil, que qualquer coisa está bom, sabe? E eu prezo justamente o contrário, que quanto mais simples, mais pobre a pessoa for, porque eu vim de família simples, se você detectar um talento, se você vê que realmente esse talento existe, se você realmente tem força de vontade, e se você tem fé principalmente, tudo é possível acontecer. Mas que quem tem condições de oferecer, ofereça o melhor, né? Principalmente para os cursos que são oferecidos geralmente, são pessoas que não são experientes, a didática também não é mais apropriada, o material didático não é nada apropriado, e criam-se assim, conceitos de que, sabe, tá bom, mas aí você não extrai a força que a arte e a cultura tem de mostrar realmente grandes talentos. Quando eu falo, né, que Mozart começou a compor com 3 anos, né? Como é que é possível uma coisa dessa, né? É porque tinha um pai também consciente que deu o melhor que ele tinha. Gonçalo, eu considero um Mozart vivo, professor. Ele é um grande músico, né? E que a gente não mede esforços para dar o que a gente pode de apoio. Hoje ele já é formado pela UEL, está fazendo especialização na Inesp em São Paulo, está fazendo o seu MBA também. Fala quantas línguas, Gonçalo? Português. Bem mal português. Mas ele é muito interessado em várias línguas e não perde essa humildade dele aqui. E aliás, Gonçalo, é bom que você fale também como é viver em Londrina. Ele nasceu em São Paulo, atualmente ele está em Cambé, mas é mais londrinense que muitos londrinenses, porque luta por essa terra aqui. Ele, depois de ajuda muita gente no Projeto Sol Maior. Que bacana. E não mede esforço para estender a mão para quem mais precisa. O que é morar em Londrina para você, Gonçalo? Você que vem de uma cidade mega São Paulo capital e está aqui por aqui. Tem uma qualidade de vida imensa, que quem vem de fora, acho que por isso tem muita entrada de gente aqui, especialmente em cidades maiores, né? E quando eu vim com meus pais, foi numa oportunidade de meu pai trabalhar aqui, e a gente sentiu uma diferença, as pessoas são diferentes do que a gente estava acostumado em São Paulo. Então a gente teve um tempo de adaptação, acho que eu por ser menor, mais rápido. E quando a gente mudou, deu 2 meses, meu pai perdeu o emprego que prometeram para ele aqui, e a nossa casa foi assaltada na virada do ano. Então a gente ficou assim, será que valeu a pena vir para cá? E meus pais disseram que sim, porque a qualidade de vida ainda estava muito acima de todos os perrengues que a gente poderia passar, que poderia ter acontecido em São Paulo também. Então a cidade tem, hoje eu vejo com outro olhar, porque eu pude trabalhar desde esse tempo atuando no projeto e recebendo esse projeto, que tem muita oportunidade e é muito, muito leve. Vão ter pessoas que a gente trabalha e se dá muito bem, vão ter grupos de pessoas que talvez o contato não é tão de imediato, mas que a cidade é muito leve e cheia de oportunidades, isso é verdade. Eu sinto um prazer imenso poder trabalhar aqui. Eu sinto viver aqui. Isso que você fala é reflexo, eu acho que desse acolhimento. Eu acho que Londrina ainda traz muito desse gesto acolhedor. Como você falou, às vezes há grupos tão diversos, há lugares onde eu consigo me entrosar um pouco melhor, outros não, mas faz parte dessa diversidade toda, né? E eu acho interessante você trazer isso, porque a cidade de Londrina hoje acho que do Paraná é a 2ª maior população. E ela tem esse lado muito paulista. O norte, né, a nossa cidade, o norte do Paraná, ele tem a gente fala assim, faz parte do sul, mas nós temos uma presença, né, eu falo que uma representatividade muito forte, paulista e mineira. Esse sudeste é muito forte aqui, tanto, né, nas relações, nessa influência cultural. A gente até brinca sobre o lanche prensado, tá? O lanche prensado é uma característica muito paulista e londrinense. E é uma coisa que está no nosso cotidiano, que a gente às vezes não para atentar para esses detalhes, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês estão no sul, faz aquela ideia, às vezes, mas onde está a cuia de chimarrão? Cadê aquela figura mais gaúcha? Mas não, nós somos eu falo que é um Paraná mais
paulista. Geograficamente, nós estamos mais ao norte Exatamente. do que São Paulo. E ainda tem aquela questão, a Londrina é a capital do norte do norte do Paraná, né? A gente tem Curitiba, mas é a cidade, até você falando dessa questão dos recursos, né? Ela oferece tanto quanto, às vezes, uma cidade maior, mas tem essa coisa ainda de cidade do interior, essa proximidade. É verdade, é verdade. E nós temos já como história sempre essa união muito forte com São Paulo, por características também, acho que de etnia, né? E o que é legal que você falou, e eu concordo plenamente, que Londrina, eu acho que é quase uma capital mundial de como as pessoas deveriam ser umas com as outras. Aqui você é árabe, libanês, japonês, você é italiano, alemão, você é qualquer coisa, você é africano, você é chinês, a gente sempre está bem um com o outro, né? A gente trata o Brasil de uma maneira geral, mas Londrina eu quero dizer porque é impressionante, né? A forma como a gente acolhe as pessoas, e por isso que eu lamento tanta coisa que podia ser mais, porque eu, lógico, sempre vou lutar pela arte e cultura em Londrina, e por isso que eu voltei para cá. Eu conquistei 3 diplomas internacionais, não foi para fazer bonito, e não foi para fazer nada mostrar para os outros, foi por uma satisfação e um desejo pessoal de chegar lá. Mas eu não queria vir enterrar esses meus diplomas e milhares de horas estudadas numa cidade que é míope, né? E eu volto a falar aqui, desculpa até, eu sei que você trabalha, mas essa administração atual, que graças a Deus saiu, é uma decepção. Eu fiquei tão decepcionado com o nosso prefeito, que até eu tinha com um amigo de infância, mas eu falo publicamente isso, ele esqueceu da cultura aqui, colocou secretários totalmente mal preparados, que não fizeram nada. Professora, nós estamos 90 anos da cidade de Londrina. Por favor, olha para você a agenda cultural de nossa cidade. Olha para 600 mil habitantes, que sejam 580, a quantidade de festividades que poderia ter. Nós estamos entrando para o centenário, é verdade, mas é uma cidade que isso acontece, nós temos que viver agora. Nós estamos numa guerra mundial iminente, que todo mundo fala, e a gente percebe que as coisas estão caminhando, infelizmente, para isso. Então, alguma coisa tinha que ir na contramão de levar os artistas para a rua. Eu falo isso porque nós temos dinheiro para isso. Temos, se não dinheiro, muito mais. Nós temos material humano em Londrina, né? Aqui tem as religiões, várias, entre elas a congregação cristã. Ela reúne mais de 1000 músicos aqui em Londrina. É uma coisa maravilhosa que acontece. Imagina se tivesse o apoio do poder público para a gente levar músicos para a cidade inteira, para tocar essas músicas de Natal, conquistar as pessoas pela arte, né, pelo belo, né, segundo Dostoiévski falava, né, o belo salvará o mundo. Pode ser que as pessoas não acreditem, mas é muito bom você, sabe, se sentir em paz, fazer o bem, compartilhar a fraternidade e em atitudes verídicas e não só ideias, vamos fazer isso, aquilo, tal. Então, assim, eu falo para você que é o meu desabafo aqui nesse programa, é que eu ainda acredito muito em Londrina. Falo isso também porque agora, recentemente, recebi mais um convite para deixar o país, né, para voltar à Europa e ter os cargos que eu tinha. Mas eu ainda estou pensando, não porque eu seja bom, é porque eu realmente fui muito atrás da informação e eu quero compartilhar essa informação. Mas realmente que nós temos condições para isso, porque não tem como a gente fazer qualquer coisa do jeito que é feito, sem um lastro, sem uma base e sem apoio, mas daquilo que realmente é importante. Porque daí tudo que você fala que traz saudades, fica sempre uma saudade, e não algo que podia incorporar a que outras coisas boas mais acontecessem, né? Você falando dessa... E eu entendo você e muitas vezes compartilho de sentimentos assim também. Mas nessas minhas aulas pela rua, eu falo que a aula na rua não é sua, é uma aula pública. Porque muitos que se aproximam de você enquanto você fala sobre a cidade vêm e querem dar sua contribuição. Eu acho lindo, porque eu nunca sou a única professora. Tem pessoas que viveram aquele período ou uma situação e param e falam assim, professora, posso contribuir, posso falar? E é muito interessante. E eu percebo algo nessas pessoas. Esperança. São idosos, são às vezes empresários que estão com as suas pastas e ocupados, indo de um lado para o outro, mas param ali. Eu vejo assim, parar
assim, o seu tempo, é abrir um espaço na sua agenda, naquela rotina que você estava ali cumprindo, para falar. E se você para se deter, é porque você acredita que as suas palavras ali vão ter um retorno muito bom. Então eu vejo assim, é isso que você fala, que é importante, né? Que eu acredito muito nesse movimento de pessoas que se unem para fazer algo pela cidade. E tem que ser mesmo. Às vezes começa com um grupo pequeno, começa com pequenas iniciativas, mas não pode parar. Porque é isso, as pessoas lá do passado só fizeram o que fizeram porque, apesar de, acreditaram. E eu acho que hoje a gente, né, muita gente, nós, quem está numa função de poder público, até mesmo quem não está, eu acho que se buscar pessoas que pensam, que compartilham dessas ideias e que a gente falou muito aqui, pensar na cidade é pensar no coletivo. Exatamente. Né? Não é pensar em um grupo ou outro. Eu acho que essas forças juntas rendem bons frutos. E a palavra fica esperança. 90 anos é um ano a mais. Mas quantos anos a cidade terá? Então, esperamos coisas cada vez melhores. Verdade. Fica essa deixa para todos nós. Olha que maravilha quando a gente tem pessoas do bem falando coisas boas e principalmente para que a gente una pessoas boas para fazerem coisas melhores ainda. Exatamente isso. Eu estou aqui, né? Eu nasci aqui, eu voltei para cá. As pessoas não entendiam muito bem, sabe, professora? Depois das coisas que eu alcancei, porque eu podia estar em qualquer universidade do Brasil, inclusive com a minha cátedra, ganhando muito bem, mas eu abri mão de tudo isso para estar aqui mexendo nas bases, porque eu acredito exatamente nisso, que a gente unindo pessoas boas e com essa esperança, essa força, as coisas vão acontecer. Se eu falo, às vezes, e exponho um pouquinho a minha indignação, é porque eu quero que os próximos que venham, pelo menos se enxerguem que não é uma questão de ter músico fazendo qualquer coisa dentro de teatro, é para ter espaço em que as pessoas venham, que mais artistas possam vir, que a economia também melhore, que tenham mais, tudo que vocês possam imaginar, mais restaurantes, mais hotéis, mais qualidade, de todos os sentidos, e que não fique só para alguma categoria que consiga pagar 100, 200 reais para ir no teatro, mas não, que sejam eventos gratuitos, que a gente, inclusive, invada as praças. Quantos concertos nas praças, nas igrejas? Que eu faço, eu não digo que eu não quero falar as coisas que eu faço, mas que muitas pessoas poderiam fazer e que pudesse, inclusive, incentivar que cada vez mais, né? Para dar só um parênteses, quando eu estava à direção do Festival de Música de Londrina, quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidado pelo governador para assumir esse cargo e nunca tinha acontecido isso no festival, que era trazer londrinenses de sucesso para virem dar aula no festival. Trazia gente do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, mas não traziam os londrinenses, que eram referência internacional, e eu quis mudar isso com muita relutância, né, por várias situações, trouxe esses músicos para cá, porque esse tipo de coisa que eu quero dizer para as pessoas, a gente tem que valorizar o que nós temos. Como é que eu vou aplaudir, sendo que eu não tenho a minha consciência limpa de que eu não fiz o melhor que eu podia fazer, ainda mais quando você tem condições e poder público para isso. Então, é só essas lembranças, sabe, que eu faço. Eu queria agradecer demais, professora, pela sua presença Muito aqui. obrigada. Eu sei que nós tínhamos que fazer uma série de falas maestras só para expor tudo o que você sabe, a enciclopédia que você carrega. Nós encontramos recentemente, minha mãe estava junto, minha professora Elzinha, né, que também é uma professora que já lecionou para tanta gente aqui, inclusive para o tio do Marcelo Belinati, o tio Bila, foi aluno, inclusive, da minha mãe, o Deus Ciel, figuras aqui da nossa cidade. E a minha mãe é enciclopédia ambulante, professora. Ela sabe de tanta coisa que vocês não fazem nem ideia, né? E ela ficou muito feliz de conhecer você também. Queremos entrevistá-la. Vamos organizar isso, assim. Ela é muito no cantinho dela, mas é uma pessoa que vale a pena, até para os registros da cidade, que ela tem uma memória incrível, com poucos eu vi na minha vida até hoje. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Deus te abençoe. Esse Amém. seu sorriso, que é, assim, já fala tudo a respeito da sua bondade, da sua humildade. Professora, obrigado por tudo que você faz pela nossa cidade, viu? Agradeço do fundo do coração. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e vamos fazer juntos pela cidade. Vamos sim, Isso. vamos sim, que isso aqui é só o começo. Gente, mais coisas boas, mais músicas, viva Londrina, vamos falar de coisas excelentes e que, como eu falei aqui, que mais pessoas venham somar forças, seja você empresário, se você
paga imposto de renda, não esqueça, nós temos projetos de lei federal aprovados, aptos para captação, vários projetos, não só os nossos. Seja você uma pessoa que faz a diferença na sociedade. Não deixe simplesmente pagar o imposto e o dinheiro para Brasília. Você pode fazer a diferença na sociedade aqui onde você vive através desses mecanismos. A Lei Rouanet, sim, ela foi muito prostituída, infelizmente, por várias pessoas que não souberam usá-la, mas tem instituições muito sérias que levam a sério. Eu posso falar com convicção, são 23 anos de um trabalho. A gente passa por dificuldades porque a gente quer fazer as coisas certas. Se fosse meio esquisito aí, talvez estaria em outras situações, mas a gente prefere fazer as coisas transparentes, claras e realmente, como a professora falou aqui, unir pessoas. Então, se você é empresário, se você é jurista, se você paga imposto, gente, pessoa física, 6% você pode dedicar a projetos de lei federal e os empresários 3%, tá? Se você não sabe, liga para o seu contador. Se ele não sabe, liga para nós, 439-9130-9939. Nossa equipe de contadores, professores de várias universidades que são também apoiadores do nosso projeto estão à disposição para tirar todas as dúvidas. Resumindo, é muito fácil. Pessoa física até dia 31 de dezembro, até o dia 31, você pode pagar antes. Você paga o seu imposto referente a esses 6%. Nós emitimos um recibo que nós temos a chancela do governo federal. Você pega esse recibo, coloca no seu imposto de renda e você tem a dedução dele 100% pelos nossos projetos aprovados. Você é pessoa jurídica, você paga mensal, trimestral, semestral, anual, você tem 3% do seu imposto da mesma forma deduzido aí e faz a diferença na sua cidade. Não esqueçam, gente, esse mecanismo é muito importante. Só 1% do povo brasileiro investe em Lei Rouanet. Só 1%. Esse é um dado muito importante para passar para vocês, tá bom? Olha quanta gente que não sabe e poderia fazer diferença na cultura, na arte e educação da sociedade, tá bom? É só um recado. Gente, a gente se vê no próximo programa. Fala, maestro! Programa Fala Maestro. Apresentação e direção geral, maestro e professor Ronei Marczak. Direção de imagens, H3 Filmes. Mídias digitais, GG Studio. Mixagem e masterização, Márcio Gouveia. Programação e conteúdo, Daniela Marczak. Participações especiais, Gonçalo Rebelato e músicos do projeto Sol Maior. Apoio Cultural, Centro Cultural e de Integração das Artes e Escola de Música Sol Maior.